Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares. Mais um dia no nosso canal Anatomia dos Estados. Bem pessoal, fiquem conectados. Vamos mandar um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade, autoconhecimento, geopolítica, geoestratégia, geoeconomia. Falamos sobre desenvolvimentismo e a história da construção das nações e tal como as nações ao longo do seu processo histórico vão definir as suas políticas sociais e que vai determinar o contexto atual do mundo na qual nós conhecemos hoje. Estamos aí numa saga a falar sobre o conceito ou o princípio da democracia no mundo e como é que esse princípio, ao longo de um processo histórico, como cada nação, cada grupo social hoje tem uma certa dificuldade em perceber esse conceito de democracia. Tem uma grande dificuldade em absorver e entender e colocar em prática. Fala-se muito bonito, como falei no vídeo passado, só fala sobre um mundo real, bonito, sobre o conceito de democracia, estamos a construir um país democrático. Hoje houve muito nas intervenções dos nossos políticos, né? Nós estamos a construir um mundo democrático, nós somos democráticos, defendemos o princípio da democracia, mas se olharmos para um contexto prático, a ação comportamental é diametralmente oposta à narrativa de democracia sobre essa mesma nação. Nós estamos num contexto em que falamos que nós seguimos os princípios democráticos, mas a gente vai asfixiar ou vai colocar atrás das grades pessoas que reclamam, que contestam os seus próprios direitos. Estamos aqui a viver no nosso contexto, no nosso país Angola, como um exemplo prático, pessoas que vão se manifestar em função das suas necessidades, em função da insatisfação sobre as políticas a serem adotadas nesse mesmo ambiente, estão a ser presas. Nós tivemos a semana passada um grupo de alunos e professores que foram presos porque queriam melhores condições, né, no sistema de ensino. Só queriam isso, eles não queriam mais salário, não estavam a cobrar escolas top de linha ou muito com as melhores condições de vida, só queriam condições mínimas, né? O Estado pudesse oferecer as melhores condições aos nossos estudantes, aos nossos professores, como consequência disso, ia se refletir na qualidade de ensino para os nossos alunos, como reflexo disso, ia melhorar a prestação de serviço ou a satisfação do aluno e dos professores na função das suas mesmas necessidades. Mas, infelizmente, esse mesmo cenário não terminou bem. Muitos professores e alguns alunos, em função das informações que vão rolar nas redes sociais, foram presos. Ainda ontem li um artigo que o tribunal não julgou os alunos ou os professores por falta de prova nesse mesmo caso. Então, é aí a gente olhar que falamos muito sobre democracia, mas num contexto prático, a ação comportamental é diametralmente oposto à nossa narrativa. Mas por que isso acontece? Eu digo sempre, o que molda um grupo social vai ser o espaço geográfico. E esse espaço geográfico vai definir um contexto histórico. Vai ser a história desse povo ao longo desse processo de evolução como sistema social que vai determinar as ações comportamentais desse grupo social. Essas ações comportamentais é que nós chamamos hoje de política. Política são interações, política são debates, tudo é política, né? Esse é Aristóteles ou Platão que falou, né? Esse filósofo grego falou, o homem é um animal político. Escreva nos comentários se foi Aristóteles ou Platão. Acho que foi Aristóteles que disse que o homem é um animal político. Um debate, troca de ideia. Você em casa com a sua namorada ou com a sua esposa vão discutir, vamos no restaurante ou vamos para a praia. Vamos no restaurante. A mulher diz que vai para a praia, o homem diz que vamos para o restaurante. Quando a mulher diz, não, marido, acho que no momento em que nos encontramos, faz muito mais sentido irmos para a praia, porque o clima está bom, ela tem muito bom sol, vê só como é que está o clima. Vai ser bom nós irmos para a praia, apanhar um bom sol, tomar água do mar, está quente a essa hora. Que tal? Vamos para a praia. O homem vai analisar nos fundamentos ou no argumento da esposa, dizer, sim, tem razão, mulher. Acho que não faz sentido ir para o restaurante, vamos para a praia, acho que é melhor. Aí ela vai dizer, até para o restaurante vamos comer uma comida que não seja saudável. Então vai preferível nós irmos para a praia. Então, quando essa mulher, em termos argumentativos, conseguiu contrapor o seu marido, isso é política. Percebam isso. Então, nós estamos aqui a falar, né? Há tempos eu ouvi um vídeo do angolano que vive no Brasil, tem um canal muito interessante também,
né? Que fala sobre o continente africano, na qual ele vai reprovar o motivo do líder né, do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, em não ter alguns comportamentos não democráticos, como por exemplo proibiu, né, a imprensa privada de poder trabalhar no Burkina Faso. Então ele vai fechar várias rádios privadas, vários youtubers ou indivíduos que criam o conteúdo de forma individual, né, no Burkina Faso. Nós precisamos entender o contexto de Burkina Faso, na qual nós conhecemos hoje. É difícil existir e o Ibrahim Traoré defende não gostar do sistema, do modelo político democrático. Ele defende esse conceito, não gostar desse mesmo sistema. Mas nós precisamos entender o porquê que o Ibrahim Traoré tem essa mentalidade de não gostar do sistema democrático. Aquilo que eu falei, o processo histórico de uma nação molda um povo. Se nós percebemos, né, o Burkina Faso é um dos países africanos que mais tem golpes de Estado. Que mais tem golpes de Estado. E se tem golpe de Estado, significa dizer que quem está no poder é um indivíduo que está em permanente controle sobre si mesmo e sobre as pessoas à sua volta. Claro que vai ser difícil esse indivíduo ser um bocadinho mais aberto sobre as pessoas à sua volta, porque ele não sabe de que lado vai vir o próximo ataque que vai colocar em perigo a sua vida ou o seu poder. Até porque a gente não podemos nos esquecer que em 2022 Ibrahim Traoré vai ascender ao poder, 2023, mas que foi 2022, se eu estiver errado, se for 2023, coloca aí nos comentários. Em 2022, o Ibrahim Traoré vai ascender ao poder por via de um golpe. Então, há uma natureza comportamental que vai definir hoje a ação comportamental desse mesmo político. Então, o princípio de democracia nesse mesmo espaço geográfico não faz sentido. Faz muito mais sentido, historicamente falando, hoje, países como os Estados Unidos, que proliferaram essa filosofia, esse princípio, essa narrativa da democracia, falarem sobre democracia, entendemos os espaços geográficos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao longo da sua história, foi um país que nunca sofreu nenhuma invasão de um outro país ou de um outro grupo, que vai atacar, né, belicamente o seu território. Não, as guerras dos Estados Unidos no território americano foram entre os americanos, né? A guerra civil entre o norte e o sul foram entre eles. Um outro país atacar os Estados Unidos, não se deve isso. Porque os Estados Unidos, como se nós olhamos para o mapa mundo, vamos conseguir observar que os Estados Unidos é uma ilha. É uma ilha. Uma ilha distante. Por isso é que quando no processo da expansão europeia, quando os europeus, os espanhóis encontraram as Américas, chamaram Novo Mundo, porque era um espaço territorial que na cabeça dos exploradores não fazia sentido que existia. É óbvio que esse país que não tem perigo, não sofreu nenhum perigo ao longo da sua história de ser agredido, de sofrer uma invasão, vai ter um conceito ou uma visão de mundo muito mais democrático, falar sobre mais democracia, falar muito mais sobre liberdade, porque ele não sofreu várias invasões ao longo do seu processo histórico. Diametralmente oposto a uma Rússia, que ao longo da sua história vai sofrer várias invasões, como as tribos cossacos, né? Como as tribos nômadas, os mongóis, né? Vamos aí, Napoleão Bonaparte, Hitler, várias guerras, vários indivíduos, vários exércitos vão tentar invadir a Rússia. É óbvio que naturalmente ao longo do seu processo histórico, ao longo da sua construção como um Estado nacional, esse espaço geográfico não vai ter uma visão sobre democracia, porque quem está no poder vai ser um indivíduo permanentemente com um braço muito duro e a controlar quem vai ser o próximo indivíduo que vai querer me atacar. Então não haverá o princípio de democracia nesse mesmo espaço geográfico. Então é a história, é o espaço geográfico a definir as políticas a serem adotadas no ambiente. Os ingleses hoje falam muito mais sobre democracia, sobre o princípio de democracia. Se nós olhamos para a Inglaterra como uma nação, o espaço geográfico é uma ilha separada do continente europeu. Não podemos nos esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial, o Hitler não conseguiu atacar a Inglaterra com seu exército. Foram ataques de mísseis
e MiGs ou aviões atacaram a Inglaterra, mas de forma terrestre, Hitler não conseguiu entrar na Inglaterra. Por quê? Porque a Inglaterra é uma ilha, tens o canal da Mancha, para sair da Europa, né, até chegar na Inglaterra, tens que passar o canal da Mancha, é uma ilha, e atacar uma ilha não é fácil. Por exemplo, estamos a ver agora a dificuldade que a China tem de anexar Taiwan, porque ser uma ilha, não é fácil atacar uma ilha. Então, quando é uma ilha, esses indivíduos, é óbvio que ao longo da sua história vão construir um princípio de democracia diametralmente oposto. Então, falamos sobre democracia, não é algo em que, na qual nós podemos perceber que todos os grupos sociais têm que adotar esses mesmos princípios, porque a história de cada grupo social foi diametralmente oposta e, como consequência disso, moldou a natureza comportamental, os princípios filosóficos, a natureza política ou a consciência política de cada grupo social ao longo de uma história. Então, não podemos falar sobre democracia numa China na qual ao longo da sua história foi dividido sempre por várias dinastias, em um poder absoluto, um imperador, que o grupo, que o povo aceitava esse imperador como seu Deus ou como representante de Deus aqui na Terra, ok? E esse princípio até hoje molda a ação política desse mesmo povo. Então temos que primeiro respeitar, entender a história de cada povo e depois querer perceber por que alguns são tão democráticos, têm o princípio de democracia e outros não têm o princípio de democracia. É a história, é a geografia que vai definir um processo histórico e, como consequência disso, moldar ou determinar as políticas a serem adotadas nesse mesmo espaço geográfico. Daqui é o Eduardo Soares. Estamos juntos no nosso canal Anatomia dos Estados. Estamos juntos. Valeu! Compartilhem os nossos vídeos, comentem. Estamos juntos.